E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre episódios 9 e 10 de Maul, Lorde das Sombras. E sim, sobre aquilo que você clicou nessa thumbnail e você quer muito ver a gente falar de Darth Vader. Nem que seja pequenininho aqui, mas ele esteve grandão no episódio pra gente conversar. E assim, eu quero trazer algumas outras questões aqui. Tem um vídeo que eu soltei hoje que eu quero que você assista também, se possível, logo depois desse, sobre o May the Fourth, algumas reflexões sobre como tudo é conduzido, mas aqui vamos falar de Maul. Então já peço para você curtir e compartilhar. O que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo. Falei alguma borracha ao longo da nossa análise aqui? Comente aqui embaixo. Mas curta, compartilhe com os amigos, porque ajuda a gente bastante a fazer conteúdos melhores e mais legais para você por aqui. Mas antes de falar das flores, do elefante na sala, ou daquilo que você quer ver, vamos começar pelos ocorridos do episódio 9. Porque a gente tem lá o Dryden Voss e o Maul conversando, e ele reluta sobre confiar na Aurora Escarlate em nome da fuga que eles têm que fazer ali, mas queria que fizesse isso para que ele matasse um chefe, entendeu? E aí eles iam ajudar o Maul a sair. E meio que, vamos fazer o rolê acontecer? Vamos, né? Fazer o quê? Não tem muita saída daqui. E aí a Devon ouve o Maul em seus sonhos e acorda ali no esconderijo que eles estão, falando sobre estarem numa fonte do armistício, que tem lá uma moça com uma espada e tal, assim, que é o lugar, assim. Ela ouve no sonho e, de fato, olha só, tava todo mundo lá. E aí eles oferecem a fuga pro grupo da Devon, do Riley, do Lawson, do Dak ali, porque unindo forças, eles conseguiriam escapar dali. E é até bom eles escaparem, porque os Inquisidores estavam atrás deles, né? E em troca disso, o que o Maul pede? Uma rota de fuga. E aí quem faria essa rota de fuga seria o Lawson. Com isso bem estabelecido e não querendo confiar no outro, mas precisando confiar no outro, eles se unem e seguem em frente, entendeu? E aí eles vão por um caminho improvável, numa fábrica, uma instalação elétrica muito doida ali e tal. E, obviamente, encontram tropas imperiais ali, então o primeiro embate. E aí, a parte que eu destaco disso, além, logicamente, do Maul e da galera usando o sabre de uma forma cada vez mais legal para derrubar Ichi-Ichi, o filho do o Riley, né, o filho do Lawson, é obrigado a ir pro front. Isso deixa ele meio bolado. Mas é engraçado, ao mesmo tempo que deixa bolado, porque primeiro que, como é criança, não vai colocar uma arma na mão da criança. Então coloca um neutralizador. Então, tipo assim, é o típico pirulito do Sanji do One Piece quando chega na Cartoon Network, né? Não, ele não está usando uma arma, hein, gente? Ele é uma criança, ele não está usando uma arma. Ele está usando um neutralizador. E o pai dele está, sim, com uma arma. Entendeu? Entendeu? Entendedores entenderão. Na verdade é essa. Mas aí eles conseguem escapar dessa turma, entram na instalação, mas os Inquisidores sentem o cheiro, sentem o rastro deles ali. E eles descobrem que eles entraram no esgoto e tal, e que nessa parte do esgoto eles estão num lugar que tem lixo tóxico, né? Pô, imagina, né? Qual parada seria uma Chernobyl dos caras lá, enfim. Se tratando de uma fábrica, se tratando de algo de energia e tal, assim, só deve ser nessa pegada, assim. Então, tipo, é o famoso caiu no rio, morreu, entendeu? E aí eles têm que atravessar com um transportinho pequenininho de um lado pro outro para conseguir escapar. Mas aí, quando eles estão começando, que eles têm um transporte ridículo para fazer isso, o Dak sente que alguém está chegando. E quando eles chegam, não só os Inquisidores, como chegam também tropas imperiais. Então, quem já tinha escapado ali, entre aspas, os mais vulneráveis, escaparam lá no começo. Eles atiram de lá, né? E aí ficou lá a Devon, os capangas do Devon lá, do Maul também, o Dak, o Maul, e começa a lutar com eles ali, então vai com um combate, e principalmente com os Inquisidores, né? E aí, o coitado, né? Eu nunca fui muito afeito a ele, vou dizer isso aqui. Eu sei que eu tô totalmente contra a maré aí, que a galera adora ele, mas eu nunca gostei dele não, não confiei nele lá.
O Spybot, ele que estava sendo o motorzinho desse transporte, levando de um lado para o outro o rolê acontecer, entendeu? E aí um dos Inquisidores pica, pô, ele é o motorzinho do negócio, vai lá e joga o sabre e mata ele, né, coitado. Ou destrói ele, não sei se é um robô morto, ele pode ser reconstruído, mas enfim. E aí eles perdem o motorzinho do rolê, justamente quando era a vez da Devon ir embora. E aí o Dak fala, você vai conseguir, eu vou te ajudar, vai lá. E ela vai lá, ela pula, né, dá uma impulsão no transporte sem colocar muito peso, e o Dak ajuda com a força ela chegar do outro lado. E meio que acontece a mesma coisa com o Dak indo também, só sobrando o Maul do lado da DK pra enfrentar os dois Inquisidores. E tem uma hora que ele consegue desvencilhar ali, com a perna começando a pifar já, né? E ele conta com a ajuda do Dak e da Devon ali, tá pisando um pouco em cima do sabre que joga ali, pra conseguir escapar e chegar do outro lado. O primeiro episódio é basicamente isso, desse desfecho. Mas aí entra o finalzinho, né? Que ainda bem, né? Que são 2 episódios por semana. Porque eles estão lá indo do outro lado da instalação. Os troopers falam, a gente vai chamar reforço. Eles não perdem por esperar. Com os Inquisidores, né? E aí quando vê a Rookcast tá mais pra trás, assim, eles começam a sentir uma névoa. Eles estão numa névoa esquisita lá, tal assim. Quando vê, ela é puxada como se fosse puxada por um bicho, sabe? Mas você não vê nada nas pernas dela sendo puxado por um bicho. Eis que do meio da névoa surge Darth Vader. Que é o que você queria ver e por isso você clicou nesse vídeo. E aí entramos nos meandros do episódio 10. E é incrível uma coisa que é um grande acerto de Star Wars, independente de qual seja a condução, que é manter a postura Vader, né? Que cada frame do Vader é muito icônico, cara. Porque todo mundo lutando com ele assim, primeiro é sempre uma visão do Vader olhando de cima para baixo, né? É sempre a questão da imponência, da postura e tal assim, dele só lambendo o sabre sem mexer muito o corpo. E assim, parece crianças lutando contra um adulto, assim, sabe? A postura dele é sempre de superioridade, soberania e tal assim. Incrível também outra parada, que a gente às vezes não para pensar, né? Até assistindo a série, assim, entrando no flow de séries e coisas quando nos envolvem assim. Na perplexidade do Maul ao ver ou descobrir a existência de um cara como o Darth Vader, assim, e não saber quem é. Tanto ele quanto o Tak não sabia quem é. A gente perde noção um pouco às vezes disso, porque de fato ele não fazia ideia de quem que era aquele cara, tal, assim, porque primeiro que a gente vê a história várias vezes indo e voltando na linha temporal de Star Wars, assim, por conta das várias coisas que saíram, a gente não tem tanta noção de quando acontece uma primeira vez, às vezes a gente se perde. Logicamente, estou falando isso, tem gente que fala, eu sabia todo o tempo que seria a primeira vez que o Vader se encontrar com o Maul. Eu sei que você sabe, que nem o Iberê fala, mas Iberê, eu conheço você, meu amigo, e eu tenho amigos como você, mas pra gente, no geral, que entra no flow do episódio, a gente acaba não se atentando tanto a isso. E tanto o Maul quanto a Devon nem vou falar, né, coitada da Devon. Não sabiam, entendeu? E aí, o que acontece? O Dak, ele obviamente sente, pô, esse cara aqui não é só um mauzão. Porque o Maul ele tá aqui do lado. Mas ele é o Lorde Sombrio, entendeu? E aí que eles têm que se proteger, têm que se unir pra lutar e tudo mais. Ao mesmo tempo que o Maul aproveita que lá o Dak vai fazer uma ronda e vira pra Devon e fala assim, você tem que se render. Você não pode ficar só pelo lado da luz. Você tem que se soltar pro lado sombrio pra conseguir lutar com um bichão desse aqui. E tudo mais. E assim, ó. Assim na orelha dela e tal. E começou a fazer até na frente do Dak isso aí, tá ligado? E eu já comecei a ficar bolado nessa parte. Obviamente, né? E aí, tipo... Depois desse momento de luta, assim, que teve essa separação, o grupinho foi, né, mais distante. E aí os 3 com sabre ficaram pra lutar, né? E o Dryden, pistola. Pô, cadê o Maul? Eu venho aqui por causa do Maul, cadê ele? E aí o grupinho que tava mais à frente acabou sendo cercado por troopers, né? E aí começou umas cenas de combate bem maneira de front, tipo 2 botas lá metralhando a galera. O Lott, o Lawson e o Riley atirando sempre naquela dinâmica, né? O Lott é adulto, mas é um pitico. O Lawson é adulto, eles vão usar arma de verdade. Mas o Riley
É só piu, neutralizador na galera. Não pode, ele é criança, não pode atirar, entendeu? Aí isso se estende, né? Até que o Dryden Voss chega até eles pra salvar e pra ajudar eles ali com um ataque aéreo também, né? Porém, não é o bastante, né, pra salvar eles ali. E o Lawson pega um dos fuzil ali, toma tiro no ombro e dá uma sacrificada, pedindo pro Duas Botas levar o Riley pra mãe dele, que está no Império. E aí o Lawson se perde na névoa. A gente não sabe se o Lawson, personagem de Wagner Moura, se foi nesse momento. Mas ele, neste episódio, encerra ali, bem nebuloso o caminho. Porém, né, do outro lado, a gente tem esse combate que teve vários momentos, né? Esses dois momentos ficaram alternando ao longo do episódio, mas eu separei para ficar bem enxuto, pra gente focar aqui. Porque o Dak falou, Devon, vai produzir nossos amigos lá. Ele falou os Lawson, entendeu? E eu com o Maul vamos cuidar do Vader aqui. Não sabia que era Vader, mas falou Vader. Ou a gente sabia que era Vader. E tem um combate assim, bem maneiro, porque quando a Devon sai, os Inquisidores chegam e cercando ela. E aí fica lá os dois Inquisidores mais o Vader versus Dak, Maul e a Devon. Mas depois que o Dak se desvencilha ali de um dos Inquisidores, ele vai ajudar o Maul, que está prioritariamente lutando contra o Vader, né? E consegue com a sua perna danificada, assim. E aí tem um combate duplo ali, que tem... Cara, todas essas cenas que eu tô falando aqui são cenas de combate muito maneiras. Uma coisa que, independente de como é a animação dessa fase Disney, a gente nunca pode reclamar é das cenas de luta. Principalmente envolvendo o sabre, entendeu? É sempre muito maneiro. E no meio desse rolê começa a parada que pra galera que... não, tadinho do Maul, agora eu vou gostar dele e tal. Assim, não. Ele é malandro, não é à toa que o nome dele é Maul, entendeu? Por que acontece? A hora que o Dak chega pra luta, o Maul... E a Devon? Não vou deixar a Devon sozinha. Ele vai lá e abandona simplesmente o Dak com o Vader. E, tipo assim, o Dak até resiste bastante tempo contra o Vader. E, assim, numa sequência que até irritou um pouco o Vader, ele ativa o especial do Soul Calibur 4 dele lá, né? Cara, foi muito Soul Calibur 4 aquilo lá. Aquele negócio durou... Metendo o sabre no coitado do Dak lá, derruba ele assim, deixa ele de guarda aberta. E aí, no momento que a Devon tá olhando ali, que sente uma perturbação na força, e olha pro mestre, ela vê o Vader atravessando o Dak com o sabre. E o Dak indo, né? Uma coisa que eu já até falei na análise dos episódios anteriores, que, ia precisar de uma coisa muito grande pra fazer a Devon ir pro lado do Maul assim. Só que é culpa do Maul também, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Porque a Devon ficou furiosa e começou a lutar destrambelhadamente contra o Inquisidor ali e perdeu o sabre. Mas aí, olha só, o Maul surge e dá metade do sabre pra ela e eles começam a lutar com o Inquisidor, os dois ali, né? Só que no meio do combate o Vader chega lá, né? E começa a lutar contra a Devon e o Maul dá uma salvada nele ali, bem no estilo que ele fez com os Inquisidores, né? Só que como é o Vader, né? Então você não pode marcar muita bobeira, porque ele tentou derrubar lá uma espécie de caverna que eles estavam ali em cima do Vader, só que o Vader fazia assim... Jogava as paradas que estavam jogando em cima dele nos caras, assim, e eles têm que dar uma fugida. E eles conseguem chegar lá na nave do Dryden Voss, escapam e tudo mais assim. O Vader fica... e tal, mas a Devon tá ali, possessa, totalmente tomada pela vingança ali. E o Maul, nesse momento, aproveita a vulnerabilidade do Odd e fala que vai treinar, né? E qual que é o argumento? Porque ele sabe como derrotar o carinha que ele não conhece, chamado Darth Vader, porque ele foi treinado pelo Lord Sith. E mal sabe que tal qual ele, também o Vader foi. E que sabe, e que pode confiar que com o treinamento do Maul, ela vai conseguir derrotar o Vader. E ela falou,
agora eu tô pronto. Tô pronta. Pode me treinar que eu vou acabar com esse cara que acabou com o meu mestre. E nisso acaba a primeira temporada de Maul, Lorde das Sombras, com o mal muito do pilantra enganando a menina e que provavelmente vai pro caminho dela virar Darth Talon, né? A aprendiz do Darth Maul, que a gente vai ver numa segunda temporada, a hora que for desenrolando assim. Mas o saldo que eu vejo aqui é de uma obra muito, muito, muito boa. Talvez, é que assim, foi uma primeira temporada muito boa, de verdade. Foi melhor que a primeira temporada de Clone Wars, fácil. Melhor que a primeira temporada de Bad Batch, fácil. Melhor que a primeira temporada de Rebels, com certeza. Logicamente que todas essas séries elas vão evoluindo, mas eu vejo que Maul, ela tem que ser um pouquinho mais direta, porque ela não parece que vai ser tão grande quanto essas foram. Assim. Não grandiosa, falo grande no número de episódios, assim. E aí a gente vai ter o desenrolar dessa história, né? Pô, com certeza a história dos Lawson não acaba aqui. Com certeza a gente vai ver muito da Devon por aí. Até vai ser bom que se estabelecer ela, vai ter mais material para se expandir para um universo expandido de quadrinho, de livro e tudo mais, enfim. Mas fica uma obra bem executada. Uma obra que consegue trazer um vilão que vai e volta, vai e volta, vai e volta várias vezes ao longo da franquia de Star Wars, mas traz ele de volta de uma forma a contar algo de fato novo, assim, e não ficar preso a maneirismos, assim. Lógico, tem as rimas naturais de Star Wars que sempre vai ter ao longo da franquia, mas eu senti que Maul, ela meio que tenta explorar bastante e trazer bastante o caminho do meio. E eu acho que isso que é bem interessante, bem legal. E que a gente vai ver sendo cada vez mais explorado aqui. Então é isso. Ouvi um barulho no WhatsApp porque está na hora de acabar o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você gostou também. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador. A gente faz um conteúdo mais legal, cada vez mais. Ah, e uma outra coisa importante. Mais uma vez, dentro de Star Wars, o Vader foi utilizado, respeitado e mantendo sempre o seu nível de respeito e a lenda do personagem. E toda vez que acontece isso de forma bem feita e não exagerada, entendeu? É sempre um presente, como foi um presente nesse Dia da Força pra gente. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se sinalize, se inscreva e até o próximo analisador. E que a força seja com todos vocês. De uma maneira boa, não de maneira pilantra, como o Maul fez nesse episódio.